Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que eu acho relevante, na verdade. Eu uso muito, já usei muito na minha vida, estou usando agora para várias coisas. Conquistei coisa através disso, desse tipo de coisa que eu estou querendo falar para vocês agora. E uma das coisas, né, eu voltei a estudar agora para o vestibular, então eu estou usando isso também para o vestibular, que eu usei no ano que eu estudei para a ESA, lembra do concurso da ESA. Eu usei também essa técnica, eu vou falar aqui para vocês. Que eu acho ela muito importante, eu já vi várias pessoas usando, que eu acho foda, cara. Mas o ponto é, essa estratégia, se usada, tipo assim, como é que se fala, muito ao pé da letra, gera aí uma coisa que a gente chama de cansaço extremo. Burnout, talvez. Uma coisa, E uma coisa que eu quero falar é sobre extremismo e a busca do perfeccionismo. Só que eu vou falar isso em outro vídeo, sobre perfeccionismo e excelência. Eu quero falar aqui sobre extremismo e o radicalismo, né? Que é o quê? Que é você ser extremo, cara. Nada mais do que você ser extremo. Sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça falando assim, olha, não vamos fazer isso não, deixa pra depois. Não, pra que comer bem? Vamos comer uma pizza hoje, ontem tu comeu bem, vamos sair um pouquinho da dieta. Sei lá, não, tu quer fazer 100 questão hoje, vamos fazer só 50. O extremismo, justamente, é a voz contrária, anteposta. Entendeu? Aquela voz que fala assim, não, tu falou que ia fazer 100 questões, vamos fazer 100 questões. Você falou que ia comer na dieta até dia tal, vamos comer até dia tal. Só que aí é que tá. As duas vozes são alimentáveis. De acordo com o nível de proporcionalidade que você entrega de energia pra elas. Como assim, Arthur? Por exemplo, um cara que só vive fora do peso, um cara que não segue uma dieta, que come toda coisa, esse cara tem a voz do diabinho atormentando ele pra ele comer mal todo dia, come hambúrguer, come pizza. Essa voz, ela é muito maior do que a voz do extremismo. Que é a voz que fala, não, hoje, não, vamos comer uma saladinha, vamos comer uma fruta, sei lá, vamos comer um ovozinho mexido, é melhor. Então, tem um desbalanço aí. O que que acontece? O que acontece com as pessoas de alta performance? Essa voz que fala que para você seguir o caminho da disciplina, o caminho do certo, do caminho que você quer para o futuro, essa voz normalmente ela é maior, tá? E aí é que tá, né? Porque quase todos os dias, com o tempo vai diminuindo, mas vezes quando aparece. Um cara que não tá treinado o suficiente, todo dia essa voz aparece pra ele, as duas. Todo dia. Todo dia o diabo atormenta ele. Pra ele sair fora daquilo. Ou parar de fazer alguma coisa que é importante pra ele pro futuro dele. Ou é uma coisa tirando ele do lugar. Não, sai pra cá. Isso que eu falo, pessoal. É tipo assim, em várias áreas, tá? Relacionamento tem isso. Comunicação, pessoas. Estudar pro vestibular que eu tô falando aqui. O que mais? Livros. Sair. Sono. Você fica, ah não, hora pra me dormir é 10 horas, mas fulano chamou pra ir pra oferta, ou fulano disse que ia vir aqui em casa, ou fulano disse que ia sair comigo hoje. Aí o seu sono já caga, cara. E aí tem aquela voz extremista que fica, não, cara, não sai, você vai estragar seu sono, demorou tanto pra você conseguir alinhar ele, agora você vai estragar. Você vai pra lá, é capaz de alguém te empurrar uma bebida, você tá lá no ambiente, vou beber mesmo, estragou seu sono, já estragou sua dieta. O extremismo é justamente essa voz que fala assim, ó, não se submeta a isso. Você só vou parar de atormentar você quando você conquistar aquilo que você quer. Porque tem essa voz na cabeça da gente, tá? E é exatamente isso, cara. Com o tempo você vai diminuindo, como eu falei pra você, né? Vai se tornando um hábito. É como beber água pra mim, por exemplo. Eu acordo mais cedo, cara, é automático, eu não penso mais. Eu já chego, pego um litro, ou 500 ml ou um litro de água e já empurro pra dentro. É, cara, com calma, né? Que meu intestino tá vazio, então empurro pra dentro. Isso pra mim é normal, é hábito, tá? E é saudável. Mas no começo não, cara. No começo falava, no meu cérebro, a parte do diablozinho ficava atormentando. Não, cara, pra que beber um litro de água? Deixa pra depois, você não vai beber todo jeito hoje. Ficava atormentando. Só que eu botei na cabeça, não, toda vez que eu acordar eu vou beber um litro de água. Coisa minha, na minha cabeça. E até eu fortalecer isso, até eu ficar fortalecendo em cima, ficou um hábito. De vez em quando o diabo vai lá e dá atormentado, mas a voz extremista vai lá e tá, dá tipo um soco nele, né? Como é que se fala? Um canhô, né? Um soco nele assim e sai. Agora pega isso e amplia pra coisas maiores. Passar no vestibular, por exemplo. Cara, tem gente, ó, tem gente que eu conheço que é extremamente metódica com isso. Que tem essa voz extremista muito aguçada. Que é o cara que realmente ele botou aquilo na cabeça. E ele, enquanto ele não fizer, enquanto ele não conseguir fazer aquilo, enquanto ele não conseguir ter aquele resultado que ele quer, ele não vai parar de fazer aquilo. Tem pessoas que eu conheço que são assim, tá? Na época que eu estudei pro vestibular da ESA, eu tava nessa vibe aí. Só que não foi nem da ESA que eu fiquei assim. Da ESA eu ainda tava assim
Nem tão extremista assim, não tava tão extremista assim. Mas o que eu fiquei mais extremista foi 2020, 2023. Foi o ano que eu estudei para o CFO. Foi o ano que eu estudei para o EMA, né? O EMA é a Universidade Estadual do Maranhão. CFO, curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Foi esse ano que eu fiquei assim, extremista ao extremo, tá? Fiquei muito extremista. E, e não consegui a minha aprovação por desinteresse em inglês. Eu simplesmente esqueci, não esqueci, né? Eu negligenciei o inglês. Achei que não era tão importante, isso era assim questão. E acabei zerando a matéria, não pode zerar nem a matéria, acabei ficando reprovado. Mas, cara, foi um ano assim de loucura, porque eu lembro que matemática, biologia e química eu simplesmente amassei. Que eram as matérias que na minha cabeça eu nunca ia ser bom. Então, eu amassei essas provas, essas matérias, né? E eu fiquei, tipo, encabulado, porque na minha cabeça eu nunca sonhei que um dia eu podia fazer, gabaritar matemática. Tipo, pra mim isso não faz sentido, né? Gabaritar matemática. E eu consegui, cara. Na primeira vez que eu prestei a EA, né? A EA é a Escola de Especialidade da Aeronáutica, né? A primeira vez que eu prestei, eu tava estudando também muita matemática na época. Eu tava, assim, bom, razoavelmente bom. Eu acertei 19 questões de 24. E eu fiquei em choque. Fiquei em choque, porque, cara, eu não sabia. Eu saí da escola sem saber dividir, tá? E eu comecei a estudar ali pro vestibular, mas ficava aquela coisa, ainda não tava se sustenta. Aí, nesse ano, foi o ano que eu realmente, assim, amassei matemática. Foi, eu falei assim, cara, eu aprendo esse negócio, eu morro meio que. Foi o ano que eu fiquei realmente extremista, tá? Extremista ao extremo. É tanto que eu não me ligava muito pra saúde, eu não tava nem aí. Foi o ano que eu também engordei muito. Que eu fiquei muito, assim, extremo, obcecado mesmo pelo negócio. Hoje em dia, eu sou extremo, mas sou extremo também em outras áreas, tá? Por exemplo, hoje em dia eu tenho um pouco mais de tempo para estudar. Então, o que acontece? Eu pego meu tempo, eu tenho 4 horas por dia, então eu estudo nessas 4 horas focado e eu dou ênfase em questões de revisão, tá? E o que eu faço? Eu faço o máximo possível para me comer dentro da alimentação saudável, porque a alimentação saudável vai fazer você reter muito mais informação do que um cara que come porcaria, cara. Isso é fato. Se você já tem tendência a ter uma mente desfocada por conta das redes sociais, imagina com a alimentação ruim. Isso vai intensificar, vai piorar ainda mais. Então, eu tento o máximo possível comer bem, para minha mente não fadigar tão rápido como o de outras pessoas. É tanto que eu estudo às vezes 4 horas aqui, e, cara, 4 horas para mim eu faço várias questões e eu não canso. Então, se tivesse mais tempo para estudar, eu estudava para poder fazer mais questões, porque eu não fadigo. Porque meu cérebro ele tá tão acostumado com comida limpa, com nutrientes necessários para ele funcionar bem, e uma noite de sono muito boa, que eu não tenho esse problema, entendeu? Então, eu já tô ficando assim um pouco extremista, já tô vendo que eu tô ficando. E isso já é automático, tá? E de tanto eu ficar treinando, eu tô vendo que eu tô ficando um pouco extremista e eu tô tendo uma certa cautela aí, porque quando eu fico extremista, cara, o mundo pra mim morre. Eu só foco naquilo até eu conseguir, entendeu? Nesse ano que eu não passei, eu fiquei muito triste, porque eu sabia que se eu tivesse acertado pelo menos uma questão de inglês ali, eu tinha passado. Essa hora eu não tava mais nem aqui, eu tava no curso já. E era um curso que eu queria muito, cara. Muito, muito mesmo. Então eu fiquei muito triste na época, que eu não passei. Eu sabia que se eu estudasse um pouco mais, assim. Não estudasse um pouco mais, eu sabia que se eu fizesse algumas mudanças no próximo ano, eu ia mandar muito bem, eu ia conseguir passar. Mas eu resolvi largar, não, eu desisti, tipo, desisti. Essa é a palavra, eu desisti. Porque eu falei, fiquei com raiva, com muita raiva. Já fazia um tempo que eu tava estudando, então eu já tava muito fadigado. Mas eu realmente aprendi a estudar naquele ano, sabe? Tipo assim, eu tava 3 anos antes estudando. Com aquele ano eu ia fazer o quarto. Mas eu realmente só aprendi a estudar naquele quarto ano. Eu realmente entendi como é que funciona. Eu entendi como é que as pessoas passam no vestibular. O que difere um cara que passa e o que difere um cara que não passa. E o foda é que eu entendi isso faltando 4 meses pra prova. Tipo, eu vi um cara dentro da minha plataforma que eu não sabia que tinha uma ala lá, tinha uma parte lá que era tipo, como se fosse uma mentoria, sabe? E eu futucando a plataforma, eu não sabia que tinha isso, sabe? Porque eu não assinei, mas eles deram isso, tipo assim, como se fosse um bônus pra você ficar mais curioso pra acessar o resto dos resultados. Futuquei lá, abri, gostei do que o cara falou. E eu fiquei abismado em saber que tinha pessoas fazendo 150 questões por dia, enquanto eu fazia, tipo, 30 e me achava o máximo. Então, tipo, eu fiquei encabulado. Falei, caraca, velho, o cara faz 150 questões por dia e como se não fosse nada, entendeu? Como se não fosse nada. Eu fiquei, tipo, muito besta, muito. Aí eu realmente entendi o jogo. Entendi que é sobre qualidade e quantidade de questões. Questão, cara. O que vai fazer você passar é questão. E ponto, final. Ah, Tomás, tem um simulado. Tem as revisões que são importantes, mas é questão, cara. É questão. Na época que eu, antes de eu entender esse método, eu acertava 50, ou eu acertava 31, 32 questões de 60, tá? Então eu ficava entre o meio da prova aí. Quando eu descobri esse método, cara, tipo assim, em questão de um mês, eu fui pra 41, 42, extremamente rápido, tá? Tinha dia que dependendo da prova, né? Tinha dia que eu ia até 49, 50 questão, eu cheguei até 50 questões, eu cheguei, tá?
Então, isso funciona, cara. Isso funciona. Na ESA também foi assim, tá? Na ESA são 60 questões. Então, são 60 questões na ESA. Não, tô louco. São 50 questões na ESA. Então, eu ficava sempre, tipo, entre 39 e 40 no simulado difícil. Quando o simulado é um pouco mais fácil, eu ia até 45. Olha o nível, cara. Olha o nível de capacidade. Entendeu? Então, eu ficava, acertava 45. O máximo que eu acertei foi 45 de 50 questões. Então, pra tu ver como realmente isso funciona, tá? Mas é isso. É isso que eu queria falar pra vocês. Cara, o extremismo é que vai fazer você conquistar coisas. O que eu conquistei até agora, o que eu conquistei até agora, eu juro pra vocês, foi através do extremismo. Se não fosse, eu não tinha conquistado nada. Tá? É isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu.